Tami Sparron narra episódios que, assim como a crise do Missouri, tiveram implicações internacionais para muito além dos espaços de atuação dos seus protagonistas. Entre esses casos está a crise da nulificação. Entre 1827 e 1832, a crise da nulificação foi uma crise na qual a Carolina do Sul argumentou que ela teria o direito constitucional de anular medidas aprovadas pelo Poder Federal. E se isso, acontecesse, ela teria, portanto, direito constitucional de sair da União. Foi uma crise que se misturou com o tema da escravidão, porque a Carolina do Sul foi a grande propugnadora da ideia de secessão em 1861, e essa ideia de secessão ela tem seus fundamentos constitucionais na crise da nulificação, mas ela foi sobretudo uma crise tarifária. A Carolina do Sul se colocando contra a política tarifária da União de proteger as manufaturas nacionais. As manufaturas norte-americanas se desenvolveram nos estados do norte, empregando trabalhadores livres. Existem diversas condicionantes que explicam a adoção do trabalho escravo no sul e do trabalho livre no norte, né? Uma delas é política. Os estados do norte é que proibiram a escravidão, ela não desapareceu espontaneamente no período colonial, onde aqui nessas regiões ela existia. Houve demanda por trabalho escravo em Illinois e Indiana ainda no século XIX e isso foi politicamente coibido. Então, assim, não é um determinismo geográfico, mas, por outro lado, fatores como escolha de commodities e clima também influenciam no desenvolvimento do regime de trabalho. Os trabalhadores livres norte-americanos estavam ligados aos africanos escravizados no Brasil por uma longa cadeia de produção e consumo, que passava pelo algodão do sul dos Estados Unidos. Esse algodão gerava divisas para os Estados Unidos e dava fôlego à balança comercial norte-americana, permitindo que a República importasse commodities tropicais, mantendo-as no seu território em vez de reexportar para a Europa, sem criar déficit na sua balança comercial. Só que o café e açúcar brasileiros também iam para a Europa, onde eles entravam no circuito no circuito comercial estabelecido por um novo padrão de consumo e de dieta da classe operária, marcado por tempos menores para a alimentação e pela necessidade de estimulantes para enfrentar grandes jornadas de trabalho incessantes, né, que é o ritmo da economia industrial. Os Estados Unidos eram pequenos consumidores de café no começo do século XIX, e até o final dos anos 40, os Estados Unidos consomem 1/4 do café mundial, e quando chega no final do século XIX, os Estados Unidos estão consumindo metade do café mundial. Um relatório de 1835 da casa comercial James Burkhead & Company mostrava a grande importância do mercado americano para o café brasileiro. 60% de todas as sacas de café que saíram do Brasil naquele ano foram embarcadas para os Estados Unidos. No Brasil, áreas ligadas à produção de café que acabariam sendo vendidos aos Estados Unidos se envolveram mais pesadamente com o tráfico negreiro transatlântico, inclusive na sua forma ilegal, depois da década de 1830. Pelo Vale do Paraíba, o café penetrou em Minas Gerais, na zona da mata, onde a cultura se desenvolveu de maneira notável. Como acontecera no estado do Rio, criaram-se as grandes fazendas de café, com a nobreza rural latifundiária sustentada pelo braço escravo. A gente tem nesse mapa, por exemplo, as províncias, hoje estados, né, de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e essa parte assinalada com pontos brancos numerados, que é o Vale do Paraíba escravista e o seu entorno geoecológico economicamente integrado a ele, se envolveu pesadamente com o tráfico negreiro para trazer mais escravos para cá, aumentar a produção do café e fornecer café aos mercados globais que se abriam, em grande parte, o norte-americano, que se abriu naquele mapa que nós vimos anteriormente. A alta do consumo de café nos Estados Unidos, portanto, tem a ver com a expansão do território, o crescimento da população, a industrialização. Mas tem também um elemento crucial que é de política tarifária, ou seja, o café não pagava imposto quando entrava nos Estados Unidos. A isenção do imposto de importação foi um efeito da crise de nulificação. Em 1932 se chegou a uma solução de compromisso de revisão da política tarifária norte-americana, garantindo tarifação livre para alguns produtos específicos que não eram produtos produzidos nos Estados Unidos, mas que tinham um mercado nos Estados Unidos. Dentro desses produtos, o café.